Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde, à luz da Palavra de Deus, aqui mencionamos aspectos históricos, proféticos, de homens e mulheres. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Nós estamos em uma série onde estamos abordando aqui uma personagem do Velho Testamento, que é Esté. Agora vamos partir para o nosso terceiro episódio. Só recapitulando aqui para os nossos ouvintes, no primeiro episódio, nós aqui falamos do chamado de Esté, as características daquela mulher que apontam para as características da igreja. No segundo episódio, nós vimos o plano ali elaborado por Amã, que é a figura do adversário da nossa alma, para destruir Mardoqueu, o povo judeu. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos aqui partir do momento em que Mardoqueu e Esté, eles se utilizaram de alguns recursos para alcançarem a vitória. Vamos deixar um texto aqui da palavra de Deus, que está no livro de Esté, capítulo 4, verso 14. Convidamos aqueles que estão participando conosco para abrirem as suas Bíblias e lermos assim a palavra de Deus, que diz assim: Porque se todo de te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então Esté, que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Pastor Luiz, dando aqui sequência a esse episódio onde estamos abordando sobre Esté, quais foram os recursos utilizados por Esté e Mardoqueu para eles alcançarem a vitória mediante esse plano que Amã elaborou ali para destruir o povo judeu? Sim. Lembrando que todo esse plano articulado por Amã para destruir o povo judeu foi descoberto por Mardoqueu, e Mardoqueu mandou avisar a Ester, que estava dentro do palácio, a respeito deste plano. E Mardoqueu, ele vai pedir a Ester para entrar na presença do rei, porque era o momento de se fazer conhecer ao rei, até porque quando o Senhor permitiu que Ester, que era do povo de Israel, ela ser escolhida do rei, estar como rainha, havia um propósito do Senhor nisso. E Mardoqueu vai lembrar a Ester desse propósito, que era o momento dela entrar na presença do rei e falar do plano de Amã contra o seu povo. Até então, Ester não havia se pronunciado como sendo do povo de Israel, mas era exatamente o momento dela anunciar a sua situação e pedir ao rei a misericórdia para o povo. Então, quando chega essa informação para Ester, ela vai falar o seguinte: olha, eu não posso entrar na presença do rei, porque eu só posso entrar quando o rei me chamar. Que ela estava lá junto com as demais, ali com as princesas, né, as outras moças do rei, e ela só poderia entrar quando o rei chamasse. Aí Mardoqueu vai dar essa palavra para ela,
o texto do versículo 14, que você leu, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, olha, interessante detalhe, nesse tempo. Então, está falando de um momento, e agora, para nós, isso vai significar um momento profético. Sim. Socorro e livramento de toda parte virá dos judeus. Por quê? Porque é a obra vitoriosa. É muito importante nós entendermos isso. Independente, porque, veja bem, nós aprendemos uma coisa muito importante. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco. Se nós falharmos naquilo que o Senhor conta conosco, ele tem outro, isso aí não tem dúvida. A obra O não único, para, né? a obra não para, ninguém é insubstituível. O único que foi insubstituível, que é insubstituível, é o Senhor Jesus, que só ele poderia derramar o seu sangue, dar a sua vida por Amém. nós. Os demais, todos nós somos substituíveis. Então, ele diz assim: socorro, livramento, de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, haveria um juízo. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Agora, o importante é o seguinte: quando fala do reino, então nós vemos no Novo Testamento é falado várias vezes a respeito do reino. Quando se diz do reino, o senhor está se referindo à obra. E nós vamos entender isso. Na parábola das 10 virgens, o Senhor diz assim: porque o reino dos céus é como 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e foram encontro do esposo. Então, quando o Senhor fala do reino, o Senhor fala do povo do Senhor. É diferente, não é do reino eterno, agora está falando do reino do Senhor Jesus. Se ele é rei, ele reina em cima de uma nação, de um povo. E o povo é a sua igreja. E quando ele fala do reino do seu povo, ele está se referindo à obra que o Senhor confiou à igreja, ao seu povo, para realizar para a salvação Amém. do homem, para a salvação do seu povo. Quer dizer, veja bem, qual que é o povo do Senhor Jesus? Qual que é o reino dele? Todos os seus escolhidos. E quem são os escolhidos? Hoje nós temos um grupo que está na presença do Senhor, mas só tem muitas ovelhas que estão lá fora, concorda? Aqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos nele, como fala em Efésios, antes da fundação do mundo. Estes são o povo do Senhor. E o desejo do Senhor é que todos se salvem, diz a palavra. Me lembrei daquele texto onde Jesus estava no templo e alguém chega para ele e fala: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele respondeu que a família dele eram aqueles que faziam a vontade Do Pai, do Pai. exatamente. Então, é importante nós entendermos assim aqui. Então, nós, agora vamos ver o profético. O Senhor nos comissionou para este tempo, para realizarmos uma obra, e esta obra é para a salvação. Ali era para a salvação do povo judeu que estava ali em Suzã, que estava ali na Pérsia. Mas agora o Senhor está se referindo ao seu povo, à sua igreja, aos seus escolhidos. E nós fomos comissionados para isso. Agora, pastor Luiz, é importante entendermos também o tempo que estamos vivendo, o momento profético. A palavra Exatamente. dá muita ênfase aqui ao tempo. O tempo ali, como o senhor disse, era um tempo difícil porque havia um juízo. E hoje nós vivemos esse tempo, mas a palavra nos fala que aquele que crê será salvo, mas quem Isso. não crê Já está já condenado. está condenado. Agora, uma coisa interessante, a palavra fala que o adversário veio para matar, roubar, destruir. Sim, Da mesma maneira que ele falou sobre esse juízo aqui para Esther e sua família, porque se eles não fossem usados, estariam debaixo do domínio do adversário. Da verdade. mesma maneira, se nós rejeitarmos o chamado, rejeitarmos a vocação, nós estamos à mercê do adversário. E isso é importante nós entendermos. Então, por isso que Mardoqueu dá aquela palavra que serve para nós. Eu me lembrei de um fato muito interessante. Foi falado no Manaim, muitos já ouviram a respeito disso, um testemunho do próprio pastor de Deuti.
que ele estava no Manaim e alguém virou para ele e falou assim: "Não, olha, você precisa descansar", porque a gente sabe que ele ficava ali durante o seminário agitado, tomando, a parte de todas as situações, Não parava, resolvendo, né. não parava. Ele falou: "Não, você vai para casa, vai", aquele conselho de homem, né, de gente. Aí ele foi para casa, na hora que ele botou a cabeça no travesseiro, o Senhor falou com ele, falou assim: "Ó, volta lá, realiza maior, senão eu ponho outro no teu lugar". Lembra Foi disso? bem direto, Foi né. bem direto. Da mesma maneira o Senhor conosco. O Senhor chamou cada um de nós para realizar a obra. "Não, eu estou muito cansado, acho que eu estou precisando aposentar, né. Eu já fiz muito pela obra", não tem, já ouviu falar sobre isso? "Já fiz É. muito pela obra", né. Você pode ficar tranquilo, o Senhor vai pôr outro no seu lugar. Tem um texto que Jesus fala: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também", né. Exatamente, isso mesmo. Então, o Senhor não tem idade, o Senhor, ele não quer saber, ele chamou cada um de nós para realizarmos a obra, para termos uma Glória a Deus. vocação e para que se cumpra na nossa vida, na vida da igreja, o projeto do Senhor. A grande verdade, né, pastor Luiz, que a realização da obra nunca será um peso, Isso, mas é um grande privilégio que o Senhor nos deu. é, Nós somos privilegiados de sermos escolhidos para a realização dessa obra. é isso mesmo. Aí, quando Mardoqueu dá essa palavra, porque veja bem, nós falamos bem claro, Mardoqueu é tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos cobra, porque ele também, ele tem uma missão. Então, quando o Senhor Jesus falou assim: "Olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador", o Senhor está mostrando, falou assim: "Ó, tem um que vai me substituir aqui, que vai estar à frente da minha igreja". E ele falou assim: "Que vai vos ensinar todas as coisas, vai vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito", não é isso? Então, Mardoqueu também tinha uma missão, como o Espírito Santo tem uma missão, nos alertar para este momento profético e nos dar a direção daquilo que nós precisamos fazer. Agora, o importante, aí a palavra fala que Esther, ela entendeu a mensagem que veio de Mardoqueu, assim como nós devemos entender a mensagem que vem da parte do Espírito Santo, e a resposta dela agora, no versículo 16, é importante nós entendermos e meditarmos nessa resposta, vai assim: "Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim terei com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço". Pois bem, ela precisava entrar na presença do rei. Há uma necessidade daquilo que o Senhor colocou no nosso coração e que foi o propósito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, ele entregou sua vida, derramou seu sangue para nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai. É importante nós entendermos. Todo o objetivo do Senhor foi esse aí, nos salvar para voltarmos para a casa do Pai. Né? Nós saímos de lá, não é isso? Quando Deus criou o homem e a mulher, criou na casa do Pai. Estavam lá no Jardim do Éden, no Sim. paraíso, não é isso? Só que eles fizeram uma escolha e o Senhor Jesus, ele veio para resgatar para nós voltar para a casa do Pai. O pecado separou o homem da casa do pai, É né. isso mesmo. Então, nós precisávamos novamente entrar na presença do Pai. Lá com Esther, ela convocou ali um período de jejum, certamente de oração, mas para nós o Senhor deu um recurso maravilhoso que veio do Senhor Jesus, que foi o seu sangue. O que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19? Porque pelo sangue de Jesus nós temos ousadia Glória a Deus. de entrarmos no santuário. Então, nós entramos na presença do Pai através do poder do sangue de Jesus. Foi a grande experiência que o Senhor nos deu logo no início da obra. E
Mas para que nós precisamos entrar na presença? Por que Esther precisava entrar na presença do rei? Para fazer uma petição ao rei. Por que nós precisamos entrar na presença de Deus, do Pai, para colocarmos as nossas petições diante do Pai? Amém. E olha que coisa interessante, ali era para a salvação do povo. Por que nós oramos? Nós recebemos todos os meses os motivos de oração, Sim. não é isso? Os motivos de oração são todos para o bem da obra. É importante nós entendermos isso. Inclusive, nesse mês de junho, estamos orando pelas famílias, né? Pelas famílias. Então, nós madrugamos, nós estamos jejuando, nós vamos orar ao Ao meio-dia, meio-dia, né? tudo, veja bem, tudo para a salvação dos nossos familiares. Então, da mesma maneira que o senhor mostrou o recurso ali, porque o único recurso que nós temos para a salvação de vida, salvação do povo do Senhor, para o livramento através da oração, entrar na presença do Pai. Isso fica bem claro aqui na palavra que antes de Esté se apresentar ao rei, foi necessário um preparo. Isso, Então, muitas pessoas querem bênçãos, querem vitórias, mas não querem manter uma comunhão com Deus. isso, é isso aí. Eu estava numa reunião de pastores esses dias e um pastor trouxe uma mensagem, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse que a obediência precede a bênção. É isso mesmo. Então, quando nós somos obedientes àquilo que são as orientações do Senhor, as vitórias se tornam naturais no meio da igreja, né? Porque É a isso nossa vitória ela vem do Senhor. Amém. Amém, pastor Luiz? Amém. Tem mais alguma É isso mesmo. colocação? É isso mesmo. Amém, meus amados. Agora é importante você na sua casa dar continuidade à leitura, meditar na palavra do Senhor, porque sabemos que a palavra de Deus é um manancial inesgotável de revelações, onde o Espírito Santo ele está e ele quer revelar ao coração daqueles que são fiéis a Deus. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.